Esta semana eu recebi a seguinte pergunta: por que o neutro não precisa passar pelo disjuntor? E aí, será que não precisa mesmo? Para a gente entender bem isso, vamos dar uma olhadinha aqui nesse circuito onde eu tenho duas fases que estão ligadas ao meu equipamento. Para uma proteção correta, nós colocamos um disjuntor bipolar, ou seja, ele vai interromper as duas fases. Então, se houver uma sobrecarga no meu circuito, o disjuntor atua e ele interrompe as duas fases, cortando completamente a corrente elétrica. Ou seja, meu circuito foi interrompido, não tem mais corrente e nem tensão elétrica nos terminais que são ligados ao equipamento. Porém, se agora eu peguei esse mesmo circuito bipolar, ou seja, com duas fases, e eu vou colocar para proteção apenas um disjuntor monopolar, ou seja, quando houver uma sobrecarga agora no meu circuito, apenas uma fase será interrompida. Então, dessa forma aqui, quando o meu circuito agora começar a ter uma sobrecarga, ou seja, uma corrente superior ao nominal, ao que meu cabo suporta, então o meu disjuntor vai atuar para proteger esse circuito, e aí quando alcança essa sobrecarga, meu disjuntor atua e pronto. A corrente elétrica ali foi interrompida, não tem mais como ter a circulação de corrente elétrica. O disjuntor fez o papel dele e protegeu ambos os cabos do meu circuito contra uma sobrecarga, perfeito? Porém, o que pode acontecer, e esse tipo de instalação pode trazer dois riscos, é o seguinte: quando houver uma sobrecarga agora no meu circuito, apenas uma fase será interrompida. Uma das fases vai continuar ainda levando energia elétrica, vai existir ainda ali um potencial elétrico no terminal do meu equipamento. E aí, por exemplo, se uma pessoa tocar nesse terminal onde esta fase está ligada direto, e ela estiver em contato com terra, vai haver um choque elétrico, vai haver a circulação entre a fase e o terra. Ou, por exemplo, se essa sobrecarga ocasionou ali um dano ao fio e de repente essa fase começou a entrar em contato com a carcaça do equipamento, com terra e etc., vai começar a ter sim uma circulação de corrente entre a fase e o terra, trazendo ali um consumo de energia contínuo, que isso seria a chamada fuga de corrente, ou seja, vai gerar um consumo sem ter o equipamento ligado. Isso inclusive pode começar a gerar uma corrente mais elevada se o aterramento ali tiver uma boa condutividade e pode inclusive começar a gerar ali, por exemplo, um princípio de incêndio. Então, para evitar esses tipos de acidentes, tanto de choque elétrico quanto houver essa fuga de corrente quando apenas uma das fases permanecer ligada, para isso utilizamos o disjuntor bipolar. Agora vamos analisar esse mesmo circuito monopolar, ou seja, um circuito que vai funcionar entre fase e neutro, ou seja, os dois terminais do meu equipamento vão estar ligados entre fase e neutro. Quando houver uma sobrecarga do meu circuito, o meu disjuntor que está na fase, ele vai atuar, cortando ali, interrompendo a passagem da corrente elétrica. Se agora o meu neutro ainda está ligado ao meu circuito, se uma pessoa ela vier e entrar em contato com o neutro e ela estiver em contato com terra, vai acontecer nada, não vai acontecer o choque elétrico. Porque da mesma forma como eu expliquei em um vídeo que eu publiquei aqui no canal, que eu vou deixar o link, inclusive o link aqui na descrição do vídeo, o neutro ele está no mesmo potencial que o terra. E isso estou falando de uma instalação bem feita com o neutro equipotencializado corretamente. A pessoa ela vai entrar em contato com o neutro e com o terra, ela vai estar no mesmo potencial, não vai haver a circulação de corrente elétrica. E também não tem o risco de ter a fuga de corrente, porque se o neutro e o terra já estão no mesmo potencial, ou seja, eles já estão conectados, não vai existir nenhuma corrente percorrendo entre o neutro e o terra. Então, por isso, não há a necessidade de eu interromper o neutro pelo disjuntor, porque o papel do disjuntor é fazer a proteção contra a sobrecarga ou curto-circuito, interrompendo o circuito. Porém, quando eu interrompo apenas uma fase, no caso de circuitos bifásicos, eu tenho o risco de trazer outros acidentes, e não que vai continuar havendo sobrecarga. São situações completamente diferentes. O neutro não tem a necessidade de passar pelo disjuntor. Já ouvi situações aí de pessoas comentando de que não pode, em hipótese alguma, passar o neutro pelo disjuntor, porque se passar vai trazer vários problemas para a instalação. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu passasse o neutro pelo meu disjuntor, quando houvesse aqui uma sobrecarga ou um curto-circuito,
interromperia a minha fase e o neutro. E aí, qual que é o risco que surgiu aqui nesse circuito? Nenhum. Apenas o que aconteceu foi que eu gastei mais dinheiro colocando um disjuntor que é mais caro do que um mono, ocupei mais espaço no meu painel desnecessariamente. Então o neutro não há a necessidade de passar pelo disjuntor, diferente do DR. O DR sim, eu passo o neutro pelo DR porque ele vai justamente ser usado como uma referência para detectar ali se há uma fuga de corrente entre a fase e o terra, ok? Então não confundam passar o neutro pelo disjuntor e passar o neutro pelo DR. São dois dispositivos completamente diferentes. Inclusive aqui no canal tem vários vídeos mostrando esses layouts de montagens de painéis com DR, muito mais, e ainda vamos ter muito mais conteúdo. E para isso, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Deixa aquele like, deixa o seu comentário do que você achou, que você gostaria de ver aqui no canal, e eu te aguardo no próximo vídeo.